Olha, aí houve um misto de Jesus mesmo, falando por um espírito, por um encarnado em culto, que se ele, o espírito reencarnado, tivesse o grau de cultura que Jesus pudesse falar, como ele falou, do outro lado, seria muito diferente, viu, Luiz? Mas fica dito assim para todos. Ver não é para quem quer. E receber espírito também não é para quem quer, tem os dons distribuídos equitativamente. Ver, receber espírito, falar do que vê, interpretar através de vocabulário, mais ou menos, tudo isso. Então, principalmente no caso dos videntes. Ver é uma coisa, entender é outra e poder explicar bem é outra. Continue cada um fazendo como pode, como puder. E quem ouvir entenda como melhor puder também. É um problema muito sério esse do mediunismo, gente. Profundamente sério. Aí houve animismo porque falou o Espírito, houve de Jesus mesmo o recado. Só que o que ele falou do outro lado não foi como ele falou, no português errado e curte tudo. Tá bom? Uma maravilha. Você sabe, Luiz, o que é cada pessoa médium? Não é você, todos são canudos. O canudo, se for de 1/4, não passa 3/8. Se for de 3/8, não passa meia polegada. Se for de meia polegada, não passa 1 e assim por diante. E fazer o quê? No século passado, quando eu deixei a codificação espírita, isso tudo entrou no rol de todas aquelas instruções. Quanta dificuldade, por exemplo, encontra um espírito desencarnado para poder se manifestar por um espírito encarnado, com o seu cérebro, o seu registro de vocabulário, as suas faculdades mais passivas ou menos passivas. É uma luta, muitas vezes, para um espírito poder se comunicar e dizer o que ele queira. Eu quero dizer a vocês isto. Eu estou com 79 anos, a filha vai entrar em 80. Eu conheço doutrina desde que nasci. Que a minha mãe nessa vida foi a mesma Isabela de Trás. E ela desenvolveu faculdades quando tinha 13 anos. E no curso todo da minha vida, fazendo tanta sessão, que era de comunicação, doutrinação de espíritos sofredores, tudo isso, eu não posso dizer que encontrei no catecismo 30 espíritos reencarnados, médios de incorporação, não encontrei 30. Em que o espírito podia, tirando o espírito do médium do corpo, se apossando ele inteiramente e poder falar como o médium favorecia falar no seu vocabulário. Eu não encontrei 30 perfeitos de comunicação. Não dá 30 o que eu encontrei. E vieram a mim e eu vi virem a mim antes. Figuras bíblicas e outras coisas. No plano da vidência, minha gente, é a faculdade que mais apresenta diversidade, de modalidade de vidência. Não chega ninguém a fazer ou ser, ou dizer, ou poder produzir tudo o que gostaria de produzir. Ninguém. Aquilo que o apóstolo Paulo diz na Epístola dos Coríntios, primeira Epístola, capítulo 12, que os dons estão repartidos. Repartidos. De mim e de Jesus é que está escrito, virmos com ele sem medida. Mas não controle para a gente não fazer aquilo que seria menos importante para fazer aquilo que seria, não fazer aquilo que seria o importante. Então sempre houve um controle sobre nós, graças a Deus, um controle divino. Mas no mais tudo está tudo repartido, ninguém é perfeito, ninguém é médio de tudo e nem coisíssima nenhuma. Está repartido e muito. Agora, quero falar aos videntes principalmente. Vendo
Digam o que estão vendo, nunca esquecendo de dizer, graças a Deus eu estou vendo isso. E dizer o que está vendo. Se não entrarem em comentários é bom, porque eu tenho preparado e sabido até de sobra. Que ver é uma coisa, entender é outra, saber explicar é outra. Mas esta coisa aconteceu e muito, hein? De muito vidente querer bancar, mestre de doutrina, querer se meter a dar interpretação, essa e aquela, e borrar para chuchu. Olha aqui. Eu estou no fim de 79 anos, que dia 5 de junho eu vou entrar em 80. Tenho feito sessão de um tempo que eu não sei bem qual seja. E de escrever, então faz uns 50 e tantos anos, em letra de cor. Quanto vidente que nem Dona Ernestina, Maria Lenguardi e outros disseram por aí que eu estava assim para sair da casa. Estou trabalhando, estou escrevendo, atendendo gente e tudo. Essa gente já desencarnou e tudo por aí. Ah, se essa gente, eu sou dois. A matriz está do outro lado. Eu aqui sou um duplo suficiente para entregar a cada divino. Não sou mais que isso na carne do que um duplo. O que eu sou é do outro lado. A matriz é aquela. Aqui é só filial. E muito reduzida. Ainda estou aqui trabalhando, fazendo, virando, mexendo e tudo. E esses que julgaram tanta coisa, que falaram, que deram partido, já desencarnaram, cuidado da Dona Maria Lenguardi. Foi minha mãe quando eu fui enorme lá atrás, antes do minuto. Está aí numa esclerose cerebral, coitada, que é menos do que uma criança e tudo. Tudo porque quiseram dar palpite. Ver é uma coisa, entender é outra coisa, saber falar é outra coisa. E se os videntes disserem, estou vendo isto, graças a Deus, e falar do melhor modo que está vendo, sem fazer comentários, querer interpretar a coisa que vale, porque, olha, acaba se borrando. Eu estou cansado de saber disso. Viu? Eu, graças a Deus, falou o que viu. Quem ouviu, entenda como puder, o quiser, ou coisa que vale. Não convém que façam comentários desse e aquele, dando interpretações que pensam sem certo quando estão falando em bulgário, quando é água, falando em água, quando é bulgário, e por aí afora. E ainda entendem nisso. Eu filtro as coisas. Eu não teria necessidade nenhuma de ouvir o que vocês dizem, e nem de procurar estar vendo como vocês veem. Mas eu respeito profundamente aquilo que é por Deus, que é dado por Deus, na medida em que Deus dá para cada um, na possibilidade que tem. Veja aí tem esse burrão pernambucano inculto. Tá bem? Inculto, é uma figura bíblica reencarnada. O céu mostra por ele páginas do Apocalipse e do sermão profético de Jesus. Ele fala tudo torto, olha, ele cometeu mais de 10 ou 15 erros de português aí. Mas o assunto é aquele. E aí cumpre a cada um que ouve saber do assunto, que possa entender como ele pode falar. O que é que nós vamos fazer? Agora, fulano, vocês poderiam dizer assim, mas Deus não podia falar através de doutoríssimos, filósofos, poetas, filósofos e tudo? É claro que eu sei que podia, mas não é assim. Principalmente assim não era. Porque assim muita gente acaba dizendo, mas como é que Deus faz assim? Por quê? Há motivo. Veja, era uma senhora cantora de igreja. Uma pessoa popular, de povo. Sabia ler e escrever aquilo que sabe qualquer operário, nada mais. Esta mulher foi a mãe do João Evangelista e do Timóteo, os que foram meus discípulos de João Batista antes de irem a Jesus. Uma das Marias bíblicas, tá bom? É a terceira Maria. A terceira Maria do Evangelho. Mas fica entre a Maria maior e a Maria Madalena, que é menor do que ela. Num ponto. Um dia esta mulher caseira cantava na missa, tudo, ficou toda desequilibrada. Então vieram me procurar, fomos ver o que era espírita, se comunicou, 30 dias depois, menos, em uma sessão
em que havia necessidade de alguma coisa, e era espírito médico que falava por espírito para fazer o receituário naquele tempo, que eu não queria fazer. Mas o Oswaldo Cruz, Pseudônimo André Luiz, Judas de Quirion, não Iscariotes, aquele lá atrás que não quis trair Jesus, mas o Caifás traiu ele, fez ele trair, porque jamais ele trairia, e quem quer trair não vai se importar de arrependimento. Este espírito, nem 30 dias depois do desenvolvimento, estava recebendo qualquer espírito médico que quisesse dar receituário e discutir com outros médicos incorporados e tudo. Então disse o marido dela, o Lopes, não é? Cadê o Lopes? Se eu pegasse no meu braço, eu descobria que estava aí. Conhece o Lopes? É capaz. Você? Então o marido dela, depois que ela desenvolveu tudo, recebendo o espírito médico, isso, aquilo, aquele outro, ele disse assim: agora a Brasilina vai ler livro, vai estudar, vai não sei o quê, para saber falar, para ajudar os filhos. O João Evangelista, de quem ela foi mãe lá atrás, se comunicou e disse: não vai ser assim de jeito nenhum, porque quando ela lê 3 linhas, na terceira linha ela já esqueceu a primeira. E a vida inteira a Brasilina dizia para mim: seu Oswaldo, por que eu vou ler? E quando eu leio uma linha, outra, depois eu não sei mais o que estava na linha de cima. Digo, Deus sabe o que faz. Diz, ela não precisa ler, não vai ler, não adianta nada, porque Deus quer que seja assim. Olha a Maria Madalena lá de trás da Bíblia, nesta indagação. Trabalhamos muitos anos, preta, nascida no sertão de Minas, mas sabia fazer seu nome. Qualquer espírito tomava essa preta, fazia todo o receituário, tudo o que tivesse que fazer, pelo santo analfabetismo dela. E aí? Não discutamos aquilo que Deus quer que seja assim. Se é assim, está bem, é assim. Outra coisa, muita gente no curso da vida veio a mim dizendo assim: eu quero dizer a vocês que teve um tempão por aí que as pessoas vinham na minha frente, como eu atendo aqui, e a gente então via as coisas, porque eu fiz isso, muitas vezes. Recebe espírito? Não. Então agora que daqui em diante eu quero que eu receba. Eu punha a mão, sacudia tudo, começava. Bem, graças a Deus, espírito. Várias pessoas, a espírito que já vinha. Já viu espírito? Não. Eu sou médium só de corporação. Mas eu quero que desse momento em diante tem que ver. Punha a mão na cabeça, sacudia tudo, nunca mais parou de ver. Eu deixei de fazer isso. E chegava gente até na casa onde eu morava, aqui em São Paulo, na casa da família do coronel Florestal, tudo. Batia lá na porta assim, tocava a campainha, coisa que o vale, conforme que era o lugar, dizia assim: eu vim aqui para o seu lado fazer eu ver espírito. Eu vim aqui para o seu lado fazer eu receber espírito. Um dia disseram a Jesus assim: olha, Jesus, quanta gente aí para pôr mão, isso, orar, criança, tudo aquilo naquele tempo. Jesus só disse assim: pedi ao Pai que mande obreiros, porque a seara é grande e os obreiros poucos. Pedi ao Pai que mande obreiros, porque a seara é grande e os obreiros poucos. Ele não disse peça para mim. Como eu estou dizendo agora, não peça para mim. Não adianta nada. Não farei mais isso. Se alguém tiver que desenvolver, seja lá o que for, seja como Deus quiser. Tá bom? E quanto à relatividade, como acabo de dizer, da competência maior ou menor de alguém para receber, saber falar ou não saber falar, cada um ouvindo bem, entendendo como possa e tudo mais, tá bem? Quanto a vocês, Deus abençoe todo mundo. Como digo sempre, terminar trabalho mediúnico pedindo bênçãos divinas para trabalhadores doutrinários encarnados, trabalhadores doutrinários desencarnados, e minha gente, esta coisa
profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Olha, Jesus que veio para ser exemplo de comportamento e não outra coisa, porque a doutrina já tinha sido dada por mim, Moisés e outros profetas. Exemplo de comportamento, modelo de conduta, dizer dos dons serem a luz do mundo e o sal da terra, chamar os dons de a graça de Deus que tira a orfandade do mundo, deixar escrito em Lucas 12:10, aquele que pecar contra mim tem perdão, quem pecar contra os dons é réu da justiça divina. Nunca nos colocamos nós dois acima do que é de Deus em nada. Demos testemunho apenas daquilo que é Deus e por Deus, e não por nós. Esse é o grande problema. Vamos, pois, encerrando pedindo bênçãos divinas para trabalhadores doutrinários encarnados, desencarnados, e, gente, um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus.